Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Que a paz de Jesus esteja conosco. Quando escolhemos esse tema, a primeira coisa que nos veio à mente foi a passagem de Jesus. Então, trouxeram-lhes algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu. Mateus, capítulo 19. Quando lemos essa passagem, duas situações nos vêm à tona. Primeiro, a ação dos apóstolos, que no primeiro instante, quando fala deixai vir a mim as criancinhas, eles os repreendem. Porque, como nós, a maioria de nós, acreditamos que a criança é pura e que não precisa, que oremos por elas, que apliquemos passe, que vamos interceder em função daquele ser que acaba de nascer, assim como nós, ingenuamente. E Jesus volta e diz: deixai vir a mim. E pede para que nos tornemos semelhante a elas para adentrar ao reino dos céus. E ampara, aplica-lhe o passe, na imposição das mãos, e pede para que siga. Então, que nós possamos, primeiramente, aprender a orar pelas que estão sobre a nossa tutela. Sejamos nós pais, mães, tios, tias, amigos, padrinhos, evangelizadores espíritas, em todo o âmbito, aqueles que estão sobre a nossa tutela. E, em outro momento, quando Jesus ainda pede para que nos assemelhemos a elas. Se somos crianças, crescemos, por que perdemos a semelhança da infância? Por que perdemos aquele olhar que nós temos como inocência, como candura, como leveza, como amor, como carinho? Por que nos tornamos adultos diferentes, Primeiro, porque somos espíritos milenares, reencarnantes, N vivências. E ao longo da nossa infância, ainda o corpo imaturo fisicamente vai anestesiando algumas ações que, com o passar do tempo, e vai chegando à fase adulta, à adolescência, e aí percebemos alguns pais dizerem: por que fulano é assim, agora está assado? Era tão dócil, agora está rebelde, está arredio, está isso, está aquilo. Porque ele vai tomando consciência do seu ser, da sua personalidade e de tantas outras coisas que vêm surgindo junto com alguns conflitos, o desenvolvimento dos hormônios, a maturidade emocional e por aí vai. E aí vai se tornando adultos e vai se perdendo a inocência, o afeto, a candura. E então nós vamos pensar um pouquinho sobre essa fase. Primeiro, para falar, precisamos entender o que é a infância. E nós vamos dividi-la didaticamente, assim como a maioria dos psicólogos fazem, em duas infâncias. A primeira infância, que vai do 0 aos 3 anos de idade. E a segunda, dos 3 aos 7 anos. E depois a terceira, em termos didáticos, dos 7 até a adolescência, aos 12 anos. Então, de 0 até 3 anos, nós vamos encontrar aí a fase mais importante do desenvolvimento da criança. É o desenvolvimento motor, sensorial, onde ela descobre o tato, a fala, o paladar, os sentidos de uma forma geral de todos os seus órgãos necessariamente, propriamente dito. Nessa fase a gente chama de fase oral, porque tudo a criança quer levar à boca. Esse momento é o momento que nós temos para colocar à disposição questões da cerca moral. Direcionar o caminho do que é certo e errado. Para Freud, por exemplo, ele vai dizer que a partir dos 2, 3 anos de idade, a criança ela é capaz de sentir raiva, rancor, mágoa, ressentimento, tem expressões de ódio, tem agressividade, tem mudança de comportamento. Porque a criança é um ser imaturo fisicamente, mas o seu espírito está ali. Então todas essas manifestações elas vão surgir. E é nesse período que nós vamos, digamos, modelando, tentando administrar os sentimentos e as emoções. É o período também que a criança aprende a imitar. Então ela imita sons. Como é que o gato faz, como é que o cachorro faz e vai imitando.
E no imitar, tem uma coisa curiosa que a gente vem observando nessa atual modernidade que a gente vive. Nós estamos vivendo a fase de que nós, pais, gostamos de vestir os filhos como nós. Então, nós temos ali a criança vestida igual ao pai ou vestida igual à mãe. É lindo, concordo. Mas a gente precisa prestar atenção sobre 2 detalhes. Primeiro, eu estou vestindo igual por quê? Eu quero que ela seja igual a mim? Porque eu preciso ser exemplo se eu quero que seja igual a mim. Essa é a primeira observação que a gente tem que ter. Não é só na aparência física, porque ela está aprendendo a imitar. Então tem que imitar pelo menos o que é bom, né? E ela vai dizer, você fez isso, mãe, então eu faço também. Você fez isso, pai, então eu faço também. Ou nós estamos querendo transferir inconscientemente para aquelas crianças situações ou frustrações que nós vivemos e não demos conta. E aí queremos que ela viva para nos tornar feliz. A gente precisa avaliar sobre que contexto eu quero que ela esteja igual a mim. Abro aqui um parêntese, porque é nesse momento do imitar, do exemplo, é extremamente importante. É comum nesse período, né, em que nós estamos buscando essas imitações com os nossos filhos, ouvirmos, por exemplo, aquelas situações. Fulano, meu filho é o namorado de fulano, namora com cicrano. E aí a gente vai, né, comparando. A gente tem que ter cuidado nesse aspecto, tá? Porque você começa a impregnar, nesse período aí, questões de ordem que vão desencadear lá na adolescência, lá na juventude, lá na fase adulta, transtornos, situações psicológicas de retração, tabus, mitos, N situações. Primeiro, quando a gente coloca nessa situação, fulano é seu namorado, a criança tem 3 anos de idade. Aí a gente pergunta, o que é namorar? Ela sabe o que é namorar? Qual é o sentido que eu estou dando a esse termo? E segundo, quem é que decide com quem ela namora? Somos nós, os pais? Estamos voltando ao período anterior, que antes mesmo de nascer já era designado quem ficaria com quem? Então, qual é a concepção que a gente tem de formação de família? Já começa aí nessa idade. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque acaba sendo brincadeira de mau gosto. Você acaba direcionando situações extremamente delicadas. Eu tive a experiência com o Davizinho, eu abro parêntese aqui para contar, em que um dia ele virou para mim e falou assim, chegou da escola com o pai, e aí Daniel falou assim, ó, vai ver Davi lá fora. Não quis entrar. Aí eu falei, pronto, né, já vem coisa. Aí eu falei, o que foi, Davi, que você não quis entrar? E estou brava com meu pai. Aí eu, por quê? Porque eu falei para meu pai que eu queria namorar Guilherme, meu colega da escola, e ele falou que eu não podia. E eu perguntei por que, ele não me explicou. Me explica, mãe, por que eu não posso namorar Guilherme da escola? Aí eu olhei para ele e falei, simplesmente porque criança não namora. Criança brinca, você pode brincar com Guilherme, com Letícia, com Clarinha, com o que você quiser. Mas criança não namora. Quando você estiver do tamanho de mamãe e você quiser namorar e for o momento apropriado, a gente volta a ter essa conversa sobre suas escolhas. Mas nesse momento, por isso basta. Você não namora, nem com Guilherme, nem com ninguém. Você brinca. Ele entrou do carro, foi para a sala e o pai perguntou, conversou com o Davi? Eu falei, conversei. E falou o que para ele? O que criança não namora. Aí ele olhou, tá certo. Aí entra a vizinha. Davi, minha mãe disse que você é meu namorado. Aí eu olhei para ela e disse assim, Letícia, não, você e Davi são amigos. Mas minha mãe disse, eu falei assim, mas criança não namora, Letícia, vocês são os amigos. Pode entrar e brincar com o Davi, porque vocês são amigos. Aí ele fala, é a sogra que já quer aparecer. Não é a sogra ou o sogro, seja lá o que queira. Porque nós temos que ter o cuidado do que nós estamos querendo que as nossas crianças desenvolvam. Hoje, na atualidade, quantos jovens vivem o conflito no campo emocional, no campo sexual? Ensinar para ele que sexo é o corpo físico, masculino e feminino. Quando vocês preenchem uma ficha, qual sexo você marca? Feminino ou masculino? O que nós estamos querendo conduzir a partir daí? Então, começa o momento de educação nessa fase que os psicólogos vêm dizer, é o momento que você consegue dar o direcionamento necessário. Dos 3 aos 7 anos de idade, eles começam a socializar, a estar na escola, a interagir com o seu campo, com os amigos. O pai e a mãe já deixam de ser imitados, ele quer ver como colega taco, brincar e por aí vai. E nós precisamos aprender a deixar as nossas crianças ser crianças.
Quando ocorreu esse episódio, eu fui à escola conversar com a professora e pedi a ela que trabalhasse essa ideia de que ele, Guilherme, qualquer um colega da sala são amigos. O que estava acontecendo no âmbito escolar? E aí eu conversei com a psicóloga e a gente entrou numa conversa que seria trabalhado na escola situações vinculadas a essa área específica do brincar, do ser criança, que criança brinca de terra, que criança pula e por aí vai adiante. Porque é a fase mais importante, tem que ser vivida. Depois nós temos aí adultos com ações infantis, e nós queremos que as nossas crianças sejam adultas, né? A gente precisa aprender a viver cada fase. Uma semana depois da conversa com a escola, surge a campanha da revista Abril, que criança não namora nem de brincadeira. Falei, graças a Deus, porque nós vamos aprender, de alguma forma, nem que seja pela onda da campanha, a ter consciência desse fato. Quando a criança chega dos 7 anos em diante, Emmanuel, em O Consolador, na questão 109, ele vai dizer que é com 7 anos que o ciclo reencarnatório da criança se completa. Então, começa lá no período em que passa planejando a reencarnação, surge o processo de fecundação e de gestação, nasce e vai até os 7 anos de idade. Então, nesse momento aí, a criança é como se vivesse em mundos paralelos, o nosso no físico e o contato com o mundo espiritual, a vivência interrelacionamento com o mundo espiritual. Depois dos 7, há uma maturidade física para os órgãos, de uma forma geral, e a criança começa a estar mais vinculada às questões materiais. Completa-se o ciclo da reencarnação. E aí a gente compreende nesse aspecto por que no período da infância, até os 7 anos, é comum surgir os amigos invisíveis, as criações imaginárias. Agora, aonde está a linha que separa a imaginação da mediunidade? Primeiro, quando a criança ela vê um quadro, uma obra de arte, identifica e descreve aquela obra e se emociona com ela. Descreve cenas ou situações ou descreve presenças espirituais em nossa casa com riqueza de detalhes, e você vai verificar que tem alguém que já morou, alguém da família que tem aquelas características, que tem aquela forma, que tem aquela situação. Aí você está vendo um momento em que ela está apresentando sintomas de mediunidade. Mas tem aquela criança que tem seu amigo imaginário, que ele dialoga, que ele costuma conversar, que não necessariamente é um fator de mediunidade. É apenas a exteriorização que ele tem. Dos filmes, dos desenhos, do que a gente passa em casa, eles reproduzem, é o período de imitação. Chico Xavier, quando ele vai morar com a madrinha, ele descreve a sua mãe, né? Maria João de Deus, no pé de bananeira. A madrinha dele costumava maltratá-lo, feri-lo na barriga, na região abdominal, com garfos. Colocou ele para lamber feridas do filho dela que estava doente. Alguém havia dito para ele, ponha um inocente para lamber a ferida que vai cicatrizar. E aí ela obriga Chico a fazer isso, e Chico vai dialogar com a sua mãe no pé da bananeira, pedindo ajuda, e ela pede, calma meu filho, vai passar. Eu fiz o pedido a Jesus e a Maria vai te enviar um anjo bom. E sempre que ele estava aflito, ele buscava a sua mãe no mundo espiritual. Era a mediunidade na infância. É o caso específico de Chico. E a mediunidade nesse período permanece em algumas situações muito específicas, quando são situações de missão, como foi o caso de Chico, como é o caso de Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira. Mas nos demais que não têm essa mediunidade missionária e sim provacional, que é cerca de mais de 90% da nossa habitantes aqui do nosso planeta, ele vai encerrar-se com 7 anos. Não quer dizer que a criança seja médium. Se for, terá o seu momento de desenvolvimento e a partir da sua fase apropriada, isso vai ocorrer. Primeiro porque, como Emmanuel já disse, os órgãos são infantis, a gente não pode considerar que aquela situação que a criança está vivendo venha lhe atingir psiquicamente. Então não é de forma alguma recomendada que essa criança seja encaminhada para reuniões mediúnicas, para reuniões e experimentações, e sobretudo os pais não estimular. Porque se a criança percebe que isso chama a atenção do pai ou da mãe, aí ela começa a manifestar cada vez mais para tê-los perto deles. E aí a gente já não sabe nesse momento distinguir se é mediunidade ou se é aí chantagem emocional. Porque se eu tenho um dom
Se eu tenho uma situação e o meu pai e minha mãe estão ali, na hora que eu comento sobre aquilo, eu vou sempre comentar, né? Para tê-los perto de mim. Quando essas crianças vão para a escola, isso tende a cessar por quê? Porque deixa de ser natural, ele vai perceber que é com ele e os demais colegas da sala não têm. Então, até lá, é tudo natural, é tudo comum e nós temos que tratar com naturalidade e ser comum. O pai e a mãe que tiver numa situação como essa, primeiro, será que é um momento que nós precisamos refletir o que está acontecendo com nós, enquanto casal, enquanto família, para que essa criança, percebendo o mundo espiritual, desperta esses sintomas para nos chamar a atenção. E aí a gente vai à casa espírita, a gente busca rever o nosso casamento, como é que está a nossa situação, e a partir daí a gente começa a se unir para o trabalho. Porque muitas vezes, na maioria delas, pelas experiências que a gente vivencia aqui nessa casa, o processo, quando começa com a criança, é para chamar a atenção dos pais para se tratarem. Como ela está vendo os dois planos, isso chama atenção, isso chama alerta. Então, em hipótese nenhuma, essas crianças devem ser incentivadas à prática mediúnica. Eles não suportariam um choque anímico de um espírito vinculado a um processo obsessivo, por exemplo, a um espírito menos feliz. Não teria condições físicas e psíquicas para isso. Divaldo Pereira Franco, no livro Adolescência e Vida, ele deixa isso bem claro, porque as energias no processo de comunicação com o mundo espiritual, elas podem se tornar obsidiantes. E ele vai ainda, se a rotina para um médium requer disciplina, seriedade, estudo, seriedade principalmente, né? A gente reforça isso mais uma vez. Como é que nós vamos exigir a essa criança, coisa que muitas vezes um adulto não tem, comprometimento, compreensão do mundo espiritual, distinguir o que está ocorrendo, entender os tipos de espíritos que estou comunicando. Se muitas vezes a gente não consegue isso em um grupo maduro, um grupo de adultos, como é que a gente pode exigir isso de uma criança? Então, de forma alguma, deve ser encaminhado a sessões de experimentação. Traga ao centro, traga a evangelização espírita sem forçar, seja a criança ou seja um adolescente, se isso vier a ocorrer, porque pode desapontar novamente lá na adolescência. E a partir daí vamos buscar, enquanto família, nos reestruturar para esse trabalho. E quando esse processo começa a se tornar mais acentuado, o que vai nos chamar a atenção para saber se aquela criança naquele instante está vivendo um momento obsessivo ou não? Primeiro, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 18, item 221, tem duas questões, a 6 e a 8, onde Kardec indaga os espíritos. Na 6, haverá inconvenientes para desenvolver a mediunidade nas crianças? E ele deixa bem claro, não é questão de inconveniente ou não, é uma questão de maturidade do organismo, do corpo físico, a questão de maturidade emocional e psíquica também. Então, ele não é aconselhável. E na questão seguinte, na 8, ele vai perguntar, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes a mediunidade? Não tem idade. Porque a mediunidade ela é orgânica, quando reencarnamos, já reencarnamos com essa predisposição. E em algum momento ela vai desapontar. O que nós precisamos é ter a prudência de saber direcionar as nossas crianças ao campo que estamos trabalhando e estudar sobre isso para entender e conseguir orientá-la. Sobretudo, moral. Porque é o momento de conduzi-la às questões do campo moral. Quando os processos começam a se tornar inconvenientes, a criança começa a desenvolver medo, pavor, se começa a ter os chamados terror noturnos, e hoje é muito comum, as crianças com menos de 1 ano de idade desenvolvem terror noturnos. O que é isso? No mesmo dia, no mesmo horário, todos os dias, acorda em prantos. Sim, você chama e ela está com o olho fechado, como se estivesse em um pesadelo e um transe profundo. Pode durar de 5 a 15 minutos, aquele choro apavorante, e ela volta a dormir. A ciência vem explicando que esses terror noturnos são pesadelos que se repetem no mesmo horário, na mesma sequência de onde parou no dia seguinte. Então, se eu tenho um pesadelo nesse momento, com alguém me sufocando, amanhã, no mesmo horário, eu vou dormir, eu vou viver a mesma situação. Isso é um processo obsessivo. Geralmente, esses transtornos ocorrem ou por um espírito que está utilizando a criança como isca para obsidiar a família, ou um processo inconsciente que a criança está tendo de situações que ela vivenciou no passado
e que a sua culpa vem à tona no momento que dorme e o corpo emancipa-se para o estado da alma, e nesse estágio que a alma está emancipada e ele consegue ter consciência do que está à sua volta, e aí ele sabe que ele não é criança, que apenas o seu corpo é infantil, que ele é um espírito adulto, digamos assim, vem à tona algumas culpas inconscientes, e aí apresenta-se o terror noturno. Precisa de tratamento médico, precisa de tratamento espírita. Medos que começam com situações simples, de uma formiga e ele não consegue dormir porque aquela formiga se cresce na sua mente e ele vai tornando a imaginação. Mudança de comportamento, agressividade. Começa de uma hora para outra a agredir o pai, agredir a mãe, dizer que não gosta. Começa, os choros deixam de ser choros de birra comum e passa a ser choros compulsórios. E situações começam a se perder o controle. Nós estamos vivendo um momento com a criança. No adolescente, a gente tem que saber distinguir o que se isso aí está surgindo de um processo de um bullying escolar, em que ele guarda aquilo ali, e aí vem os sentimentos de desânimo, de incapacidade, de insuficiência, de que eu não dou conta, né? Os conflitos no campo das opções sentimentais. É comum a gente estar vivenciando experiências na casa que tem chegado jovens com conflitos no campo emocional, em que não consegue distinguir se de fato gosta de um homem ou de uma mulher. E se gosta de um sexo igual ao dele, o meu pai e a minha mãe não vai concordar, e aquilo começa a se tornar uma coisa simples que em um diálogo se resolve, ele começa a permitir que vá se criando, isso vai tomando corpo, vai tomando forma, a espiritualidade aproveita o momento, porque a obsessão nada mais é do que a ação persistente de um espírito infeliz ou inferior, digamos assim, de uma forma didática, que busca lhe envolver como um momento de reparo, como um momento de resgate. Não vamos ver esse momento como um momento de sofrimento e dor puramente, não. Quando a gente lembra de Jesus, ele diz: reconcilia com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Esse é o momento, você está no caminho, não importa se esse caminho é um plano material ou um plano espiritual, mas você está no caminho com ele. Alguém que deve, alguém que precisa pagar, se encontram. Esse encontro ocorre em qualquer idade. Se a gente for buscar o livro de Manuel Flamengo de Miranda, por exemplo, Grilhões Partidos, ele começa o primeiro capítulo narrando o caso de uma jovem que no aniversário de 15 anos, quando ela senta para tocar o piano, ela cai e convulsiona, entra no processo de subjugação imediata e dali vai para o manicômio para ser tratada. Então não há um processo gradual. Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai distinguir a obsessão entre simples fascinação e subjugação. Mas isso é didaticamente, não há um estágio, uma gradação. Eu começo por aqui e vai por ali. Não. O processo de obsessão simples, ele simplifica. Né? Não é porque a obsessão é só simples, é só uma forma de simplificar. É a ação persistente de um espírito a influenciá-lo negativamente. Na fascinação é uma ilusão que se cria sobre o pensamento, e ele vai tomar falsas verdades, né, verdades como sendo a situação em que ele vive, e ele defende aquilo. Então você sabe que está errado, sabe que não é verdade, mas para ele ele defende e cria aquela fascinação sobre aquela situação. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação da escola, pode ser o que for, aquilo fica persistentemente numa monoideia. Na subjugação, paralisa a vontade. E aí nós vamos ver os nossos jovens sem vontade de ir para a escola, sem vontade de comer, sem vontade de dialogar, se trancando dentro do quarto. E o cuidado que nós precisamos ter é muito grande, porque nós estamos trocando o convívio com os nossos familiares pelo convívio virtual. Então, cada um tem o seu celular, tem o seu tablet, tem o seu computador, tem a sua televisão, e ninguém se reúne, ninguém conversa, ninguém dialoga. Eu tive a experiência de ir a São Paulo, na casa de uma pessoa, e aí a mãe tinha feito jantar e perguntou quem queria comer, e estava cada um no quarto com o computador ligado, com o videogame ligado, com o celular, e enfim, e a mesa estava posta, vieram, levantaram, pegaram o que queria comer e voltou para o quarto. Qual é o momento que eles têm juntos? Nenhum. Quando nós estávamos montando a nossa casa, eu pensava em construir uma brinquedoteca, que eu achava legal, interessante a ideia. Até ter experiência de ir para a casa do vizinho, né? Quando a gente vê o problema do outro, a gente sabe que o nosso não é grande. E aí ela dizia assim: aqui meus filhos passam o dia, aqui eles comem, aqui eles brincam, aqui eles fazem tarefa, só não dormem aqui, só para tomar banho e dormir. Aí eu perguntei onde é a casa deles. É aqui. E lá dentro? Não entra. Eu voltei e falei: eu não quero mais isso. Ele tem que sentir prazer de estar em casa.
E não no ambiente virtual. Eu posso até assistir a televisão, posso até jogar, mas eu preciso ter um momento em que eu estou com o meu familiar. E isso tem se perdido. Nós temos trocado esse momento. Então tem que brincar na sala, tem que brincar junto com a mesa, tem que estar junto para ele dizer, essa é a minha casa, eu tenho que sentir que esse é meu espaço. Para ele não querer trocar esse convívio pelo convívio lá fora. E os nossos jovens, as nossas crianças têm buscado estar lá fora e não estar conosco. Então nós temos hoje, nesse momento, né, na atualidade, tendo uma inversão dos valores do que a gente quer como convívio. Por mais que aquela criança ou aquele jovem não seja aquele que traga a gente a afinidade que a gente esperava ter com eles, ou que eles esperavam ter com a gente. E não adianta nós, pais e mães, dizer que não sabíamos, porque antes de reencarnar, no planejamento reencarnatório, nós sabíamos sim quem estávamos recebendo. Nós conhecemos sim quem são os nossos filhos. Eles não caem de paraquedas. Nós passamos pelas experiências de encontros e reencontros e nos momentos certos nós vamos perceber isso. Há tanto que Jesus, que Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa bem claro: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosses ditosos. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Então, a responsabilidade de nós, enquanto pais, enquanto mães, no direcionamento dos nossos filhos é muito grande. E nós sabemos, sim, quem está ali. Podemos não ter os mesmos sentimentos de afeto que temos por os demais, se temos mais de um filho, mas nós sabemos, e ali está o nosso desafio de direcionar, de educar. André Luiz, ele vai relatar um fato em um dos seus livros, que eu não me recordo agora o título. Ele vai contar o caso de Blandina, em que ela fala dos infanticídios que têm ocorrido com muita frequência. Não o infanticídio direto, mas o inconsciente, em que aquela mãe, ela engravida, rejeita a gestação, e acaba ocorrendo um aborto, tido como aborto natural, mas que na verdade não foi. Foi infanticídio porque as energias e os pensamentos deletérios, a rejeição desde o ventre, permitiu que aquele feto fosse abortado. E quando ele não é abortado e a criança nasce, nós vamos encontrar as rejeições pós-parto, em que a mãe não consegue olhar para a criança, não consegue amamentar, não consegue direcionar. O choro irrita, o choro incomoda, surge a depressão pós-parto, surgem os traumas e começa desde aí a desestruturação do que a gente precisava construir. Então não adianta dizer que a gente não sabia. Sabíamos sim quem estava recebendo, porque desde o ventre a gente percebia. E a responsabilidade de nós enquanto mãe é muito grande. A Organização Mundial de Saúde, no último relato que eu tive a oportunidade de ler no início do ano, diz que aumentou-se de 10% para 12% o número de suicídios que envolvem adolescentes em todo o mundo. Por que uma criatura que mal saiu da infância pensa em matar-se? Alguma coisa está errada. E um dos principais fatores, a ciência em si vem dizendo, para avaliar as taxas de serotonina, que se há uma queda desse hormônio, há uma tendência a isso. No campo físico, sim. Mas ele vai muito mais além. Vai no campo afetivo, vai no campo emocional, vai no convívio. E se a gente para dialogar com esses jovens, nós vamos perceber que eles vão relatar que em algum momento a questão com o pai ou a questão com a mãe vem à tona. Porque somos nós os responsáveis de direcioná-los a Deus. Há um ano eu fiz terapia com Arilson e ele colocava assim: Mara, a personalidade, o sentimento, a emoção, a estrutura de uma criança, de um adolescente, de um adulto, ela se faz a partir do estado da mãe. Então é responsabilidade sua o encaminhamento dos filhos, como é responsabilidade de todas as mães. Por isso que quando ocorre alguma coisa com o filho, o sentimento de culpa que a mãe traz a si é muito grande. E aí a gente vai dialogar sobre essas questões. E é importante a gente perceber isso. Porque se os nossos jovens, as nossas crianças apresentam o isolamento, a tristeza, né? O convívio desajustado, o que está ocorrendo com os pais para que ele tenha esse comportamento? É um reflexo. E a maioria desses reflexos é a falta de
amor. Não há nada que destrói o interior de um indivíduo, principalmente nas fases da sua vida, perceber que o seu pai ou a sua mãe não lhe ama. Não tem criatura que consegue manter-se estruturado e olhar para aqueles que ele gerou o corpo físico e saber, ali não existe amor. E o nosso papel enquanto isso? E não adianta dizer, suicidou-se por quê? Porque faltava amor. E aí nós vamos perceber muitos dizendo, não deixo meu filho dormir comigo na minha cama. Quando chega a mim, eu digo, você não sabe o que você está perdendo, porque seus filhos vão crescer e você vai estar lá. Amor não mata ninguém. É o momento que ele sente o medo e ele quer estar perto para sentir segurança. Como é que eu vou dizer para ele, vá que eu estou aqui, se na hora que ele precisa vir, eu afasto de mim? Como é que eu vou dizer para ele, se estruture e caminhe, se na hora que ele quer a base e o ninho, ele sai? Observa na natureza os pássaros. Como é que é a estrutura deles? É em ninho, é todo mundo junto. Quando eles começam a ter condições de bater asas e voar, eles vão construir o ninho deles. Quando é que os nossos filhos vão bater asas e voar para construir os ninhos deles? Nós temos filhos hoje e queremos ser para os nossos filhos o que os nossos pais não foram para a gente. Mas nós precisamos ter a consciência e queremos que os nossos filhos, quando criarem asas para construir os seus ninhos, sejam o que nós fomos para eles. Porque a família é a base estrutural, não só da sociedade, mas do indivíduo. Em todos os aspectos, falando. Então não há nada demais que seu filho venha, não importa se é criança ou se é um adolescente, bata na porta do seu quarto e pergunte, mãe, posso dormir com você e meu pai? Pode. Não é um filho dormindo entre os pais que vai separar um casal. O que vai separar um casal são as dificuldades que eles encontram por não mais querer fazer o outro feliz. Ele quer ser feliz sozinho agora. Eu não vou mais abrir mão para fazer que o outro seja feliz. Isso pode separar. Não é o filho estar entre a gente que vai separar, não. Porque nós estamos construindo a estrutura da família como base, como ninho. E nós precisamos incentivar essa construção de ninho. Ter um momento que cada um possa ir e vir. E é nesse transe que os nossos filhos vão para a cama dele e vêm para a nossa, vai para dele e vai para a nossa. Cansa, cansa. Mas você está ensinando para eles, dizendo assim, quando você estiver lá na frente e você passar por um problema, eu vou estar aqui. Pode vir. Não deve, eu acredito que no momento de dificuldade nossa, emocional, não deve ter nada melhor do que o colo de uma mãe para confortar. Eu digo acredito porque eu não tive esse colo. Eu não sei fisicamente o que é isso. Eu sei o que é isso espiritualmente. Porque madre, ela sempre disse para mim, minha filha, se existe um amor maior do mundo, esse amor é o meu. E colo eu lhe dou todas as noites. Mas o contato físico eu não tive. Então, quando meu filho cai, mãe beija, eu beijo. Beije quando seus filhos caírem, fisicamente e emocionalmente. Não é que aquele beijo vai curar aquela ferida, não, porque a gente sabe que não cura. Mas você vai estar confortando ele para dizer, eu estou aqui, minha mãe, caminhe. Para que ele possa ir, bater asas. E se a asa quebrar, ele vai voltar. E você vai dar um beijo. E vai saber que vai confortar, vai ajudar a curar, para ele ir de novo e bater as asas dele e voltar. Qual é a família que eu quero construir? Quais são as condições emocionais que eu quero que meus filhos tenham? Sejam crianças, sejam adolescentes. Amor não vai matar ninguém. Amor não vai levar ninguém ao suicídio. Amor não abre espaço a nenhum espírito obsidiar, nenhuma criança, nenhum adolescente, nem aos pais. Se existe isso, é porque em algum momento, em alguma situação que está nos servindo de alerta, está faltando amor. Hoje, de manhã, Davizinho na Pérola. Eu estava com ele e ele, mãe, eu quero conversar com Deus. Eu falei, vem coisa. Eu falei, conversa, quer que eu saia? Ele, não, pode ficar para você ver minha conversa com Deus. Papai não. Falei, vem coisa, né? O pai não, né? Então ele já sabe que a estrutura emocional está comigo. Aí eu fiquei, bora fechar o olho, bora. Aí eu fui rezar o Pai Nosso, ele, não, mãe, não precisa, eu sei conversar com Deus. Eu falei, então converse, meu filho. Aí ele fechou o olho e falou,
Deus, eu não queria nascer homem. Eu quero ser mulher. Por que você fez isso? Estou brabo com você. Pronto, mãe, já rezei, pode abrir o olho. Aí eu abri o olho, aí ele olhou para mim e eu falei, filho, ele, oi, eu te amo. E vou te amar por toda a minha vida. Você não vai ficar brabo não, mãe, se eu fosse menina? Eu nem se você fosse menina, nem se você fosse menino, nem se você viesse sem sexo. Eu vou te amar por toda a minha vida. Aí ele me abraçou, falou, agora bora para casa de minha avó. Então, o que eu quero que meu filho compreenda da natureza? Amor. Não importa a opção que ele faça. Quando ele tiver condições de optar, eu quero que ele aprenda a amar o indivíduo. E que ele possa dizer, eu sei o que é isso, porque eu tive isso. Então a gente faz o apelo aos pais nesse momento, de que você possa olhar para o seu filho e dizer o quanto ele é importante na sua vida, se você não conseguir dizer que o ama. Porque talvez alguns ainda estejam entalados pelas questões de dificuldade que a gente vivencia como resgate. Mas você tem que olhar para aquele filho e dizer para ele, não importa lá atrás quem matou, quem tirou, quem roubou, quem fez o que aconteceu. Ficou aonde? Lá atrás. Por isso que Deus nos presenteia com o esquecimento do passado. Aqui e agora. É o momento mais importante da sua vida. Eu não consigo entender como uma mãe não pode amar um filho que ela gerou por 9 meses. Para mim, que eu optei ter 2 filhos para saber o que é amor de mãe, eu acho inadmissível uma mãe não amar um filho. Pode ser o problema que for, ficou lá atrás. Deus lhe deu a oportunidade do agora. Amar é o momento de construir. Então, ame, independente de quem você seja. E se o problema vier à tona e você não conseguir falar com ele acordado, fale com ele dormindo. Quando ele estiver no sono mais profundo, dialogue com aquele espírito e diga, meu filho, temos N diferenças. Você tem muitas dificuldades na infância. Você está com dificuldade agora na sua adolescência. Eu sei que temos erros gigantescos para superarmos. Mas eu estou aqui para aprender a te amar. Aprende a me amar. Me perdoe e me ensina a te perdoar. E faça isso repetidas vezes, até que você consiga quebrar esse gelo e ir ao encontro dele. Porque é o momento presente, o mais importante para nós. Não deixe para a próxima encarnação, eu vou amar essa criatura que veio como meu filho, não, porque já passou. Quem lhe garante que na próxima encarnação Deus vai lhe dar a oportunidade de estar com ele de novo? E se ele avançou? E não pense que nós estamos aqui apenas para educá-los, não, porque eles também nos educam. Eles também nos ensinam. O meu pai, ele disse que eu sou casca grossa. Porque em um momento específico, na minha adolescência, a gente estava vivendo uma crise muito grande com meu irmão, que é dependente químico. Era na época, pelo menos. E aí teve uma briga muito grande lá em casa, e meu irmão saiu chorando, e meu pai estava nervoso, e eu no quarto tentando estudar, e só ouvindo as coisas ocorrerem. Abri a porta do quarto, separei a cena da briga que estava ocorrendo. Eu já era espírita nessa época. E aí, quando acalmou, meu pai foi para o quintal acender o cigarro. E eu esperei ele acender o cigarro, né? Porque ele é fumante há mais de 40 anos. E aí, na hora que ele deu a primeira baforada, eu falei para ele, como é que você quer que meu irmão, Pequinho, deixe as drogas, se você não deixa o cigarro? Sabe qual é a diferença entre você e ele? Aí ele regalou o olho. Que você faz eu ir comprar o seu cigarro lá no bar. E Pequinho não me faz ir comprar porque eu sou de menor, é proibido. Mas você usa droga igual ele usa. Como é que você vai exigir dele que deixe se você não deixa? Ensine ele, meu pai. Largue você o Hollywood, para o cigarro que ele fuma, né? Larga você esse cigarro e peguei a caixa do bolso dele e joguei no chão e pisei. Que esse seja o último cigarro que o senhor tem acendido. Aí você mostra para ele, é assim que larga a droga. Se você não fizer isso, não peça ele para fazer também não. Eu quase levo um tapa nessa hora. Ele envermelhou, gaguejou, saiu, ficou mais de 15 dias sem falar comigo. Saía antes de eu acordar e só entrava depois que eu ia dormir, para não me encarar. E aí, quando ele me encarou, ele só falou isso para mim, você é casca grossa.
eu ia me jogar do marçal por sua culpa. Aí eu falei para ele, por minha culpa não. Porque Deus deu a você os filhos. Se você ia se jogar por eles, não por mim. Aí pronto, ficou mais 2 semanas sem falar comigo de novo. Então assim, nós também temos o papel e temos que ter a humildade que os filhos nos ensinam. É por uma simples ação, é por uma simples palavra, é por uma simples observação, ele também nos ensina. Porque se não fosse para ser dessa forma, não teríamos reencarnado juntos. É para a construção e educação da família. As provas que vão bater na nossa porta, seja ela qual for a ordem, é para nos ensinar a trilhar o caminho que Jesus deixou. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E não há outro caminho, se não for o reconcilia-te pelo amor. A gente não tem que reconciliar pela dor. A gente tem que reconciliar pelo amor. Porque não tem como uma ferida sangrando você reconciliar. Mas se você olha para o outro e consegue ir ao encontro dele, aí sim você tem como. Então digam aos seus filhos, eu te amo. Como sendo a primeira palavra do dia ou a última da noite. Não importa qual é o momento, aonde ele está. Expresse o sentimento para que ele possa ter raiz. Para que aonde ele estiver, ele tenha vontade de estar dentro de casa, ao seu lado. Porque nada mais é importante do que isso. Assim como Deus compara, né? Como nós ouvimos a comparação de que o amor maior sobre a terra comparado ao de Deus é o amor do pai de uma mãe. Então imagine a grandiosidade disso e o que esse amor não pode fazer sobre a vida emocional de um outro ser, que chegou a nossa responsabilidade e vamos prestar contas. Então fica o nosso recado dessa noite. A esse convite de observarmos o comportamento das nossas crianças, identificar o que está mudando e buscar a casa espírita. Para que seja encaminhado para o passe, seja encaminhado para o culto do Evangelho no lar, convidar Jesus a estar conosco. E em caso de obsessão sendo identificado, a família ser encaminhada para o atendimento espiritual. Não adianta dizer, esse menino é problema, cuida dele. Nós somos o problema que está afetando esse menino, vamos nos tratar juntos. E a família ir para o tratamento desobsessivo na casa espírita. Não é que eles vão para a sessão mediúnica de desobsessão, não. Eles vão compreender o que é obsessão, vão estudar sobre a obsessão, como identificar, como tratar. E todos diz respeito às questões morais. Então que a gente possa, a partir daí, refletir como anda o nosso lar e aonde eu preciso tomar o encaminhamento. E quando as coisas estiverem novamente sobre equilíbrio, ir para as evangelizações infantis e para a evangelização de jovens e adultos, né, como os estudos que a casa permite, porque é conhecendo a verdade que a verdade nos liberta. É compreendendo o que estamos vivendo que a gente não vai novamente recair no mesmo erro. Então a gente precisa, identificou, tomar esse caminho e conseguir conduzir o remédio que é o amor. É a conduta que temos que ter hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.